E aí, pessoal, nós vamos ver hoje proporcionalidade. Creio eu que seja um conteúdo novo para vocês, né? Não sei se vocês já viram nos anos anteriores, mas não é um assunto difícil, certo? É um assunto muito bom de se trabalhar. Vamos lá. Ó, proporcionalidade é uma relação de proporção existente entre duas razões. Uma razão, vocês já sabem mais ou menos como é. Ela sempre vai ser escrita como uma fração, certo? Uma fração vocês já sabem o que é, né? Vocês viram no 7º ano. Então, vamos ver um exemplo aqui práticozinho do dia a dia. E vocês vão entender o que é uma proporção, certo? E o que é essa razão dessa proporção. Ó, para preparar o seu café, Bia coloca 2 colheres de pó de café em 500 ml de água quente. Então, o que está me dizendo aqui? Que a cada 500 ml, Bia coloca 2 colheres de pó, certo? É simples. A razão disso aqui é o quê? É 2 colheres de pó para cada 500 ml de água, certo? A razão da minha proporção é essa. Então, certo? Eu coloquei aqui que chamamos essa fração de razão. Aí, eu sabendo isso aqui, eu posso fazer a quantidade de café que eu quiser. Eu gosto muito do café de Bia, mas na minha casa consome muito café. Então, eu quero fazer 1 litro de café. O que acontece? 1 litro é 1000 ml, né? 1 litro é 1000 ml. Então, eu dobrei aqui. Eu dobrei a quantidade de água que eu vou usar no meu café. Mas eu quero fazer um café igualzinho de Bia. Então, para eu fazer um café igualzinho de Bia, eu tenho que fazer a mesma proporção. Se eu dobro a quantidade de água, eu também vou dobrar aqui a quantidade de pó de café que eu vou usar. Então, eu vou usar 4 colheres, ok? Então, isso aqui é uma proporção. Essas duas aqui, ó, essas duas razões são proporcionais. Elas representam a mesma proporção. Se eu quero fazer a metade, eu quero fazer só um copo de café de 250 ml. Simples também, ó. Eu quero fazer 250 ml de café. 250 ml é a metade aqui dos 500. Então, eu vou ter que usar a metade das colheres de café. Eu vou usar só 1 colher de café. Ok? Então, vamos seguir aqui. Vamos ver aqui o que são grandezas. Porque sempre nos nossos problemas e tudo que tiver envolvendo proporcionalidade, vai ter grandezas, certo? O que são grandezas? Ó, são tudo aquilo que pode ser mensurável. Ou seja, tudo que pode ser contado ou medido. Então, é praticamente tudo no mundo, né? Tudo hoje em dia você pode contar ou medir, certo? Então, eu trouxe para aqui para vocês uma tabelinha com exemplos de grandeza, certo? Mas isso nem são todas as grandezas que existem hoje aqui na nossa civilização. Desculpa. Ó, comprimento, área, volume, ângulo. Então, tudo isso aqui são coisas que podem ser medidas. Tempo, frequência, velocidade, aceleração, massa. E esses são só alguns exemplos, certo? Para vocês terem uma noção de o que é grandeza. Tem vários outros que também não estão nem aqui nessa tabela. Por exemplo, temperatura, certo? Que nós usamos aqui Celsius, né? Para medir temperatura. Não tá aqui nessa tabela. É uma grandeza também. Carga elétrica. Não tá aqui também, que pode ser medido. Velocidade da internet. É uma grandeza, certo? Então, tudo que pode ser contado ou medido é uma grandeza. Nós vamos entender agora o que é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Ó, é o que a gente acabou de ver naquele exemplo do café de Bia, certo? Porque, dependendo da quantidade de água que ela tenha lá, nós podemos saber a quantidade de café, ok? Se Bia usa uma certa quantidade de água para uma certa quantidade de café, e eu quero fazer o dobro do café que ela fez, quando eu dobro a minha água, eu tenho que dobrar aqui o café, certo? Ou seja, o que isso quer dizer?
Quer dizer que quando eu aumento uma das grandezas, a outra também tem que aumentar na mesma proporção. E vale também para o oposto. Certo? Se eu quero usar só a metade aqui, só a metade de água, eu tenho que usar só a metade de café. Ou seja, se uma diminui, a outra também diminui. Isso quer dizer que é diretamente proporcional. As duas estão na mesma direção. Nós vamos ver um exemplo. E vai ser bem mais fácil de vocês compreenderem. Ó, na mercearia de Renata são vendidos vários tipos de grãos. O feijão está custando R$ 5,00 por quilograma. A balança dela não gera o preço, certo? Digamos que seja uma balança daquelas de balança de prato, né? Que não é dessas digitais que já sai o precinho igual aquelas do supermercado. Por isso, ela decidiu fazer uma tabela com os preços e as possíveis quantidades desejadas pelos clientes. Preencha a tabela com os preços correspondentes. Então, vamos ver aqui uma tabelinha e vamos preencher essa tabela. Então, ó, já tá aqui o valor referência, né? 1 quilo, R$ 5,00. Aí, se uma pessoa chega lá e faz, eu quero só meio quilo. O que vai acontecer? Meio quilo, deixa essa cor. Meio quilo é a metade, né, de 1. Então, vai ser a metade de 1 quilo. Então, o preço também tem que ser a metade, certo? Então, o preço também vai ser a metade, vai ser dividido por 2. Se 1 quilo custa R$ 5,00, meio quilo vai custar R$ 2,50. Beleza? Então, vamos para os outros, ó. Se 1 quilo custa R$ 5,00, quanto custa 2 quilos? Daqui para cá, eu vou dobrar o peso, né? Eu vou ter o dobro de feijão. Então, daqui para aqui, eu também tenho que dobrar o preço. Certo? Da mesma forma que daqui para cá, eu tenho que triplicar a quantidade de feijão. Daqui para aqui, eu vou triplicar também o preço do feijão. No caso, o preço que a pessoa vai pagar por 3 quilos, né? Então, 2 quilos vai ser quanto? 5 vezes 2, R$ 10. E 3 quilos, 5 vezes 3, R$ 15. Certo? Simples e prático. Agora aqui, ó, a conversa é diferente. Aqui é inversamente. O que é uma coisa inversamente proporcional à outra? Certo? Uma grandeza inversamente proporcional à outra grandeza. O que a gente viu anteriormente é que à medida em que uma das grandezas aumentava, a outra também ia junto, na mesma direção. À medida que uma diminuía, a outra ia junto na mesma direção. Aqui não, é o inverso, inversamente. Então, à medida que uma das grandezas vai aumentar, a outra vai diminuir. À medida que uma das grandezas está diminuindo, a outra vai aumentar. É sempre o inverso uma da outra. Certo? Isso aqui, quando for inversamente proporcional, é porque é inverso. Vamos ver o exemplo para a gente entender melhor. Então, na casa de Marta, cada torneira tem uma vazão aproximadamente de 6 litros por minuto. Ela pretende encher um balde com capacidade de 36 litros. Vamos fazer uma tabela relacionando a quantidade de torneiras que ela pode usar com o tempo que levará para encher o balde. Então, nós vamos ter uma tabelinha aqui para a gente preencher. E vamos analisar aqui, ó. Eu não coloquei nenhum valor como referência ainda aqui no tempo, certo? Nós vamos fazer agora, ó. Observe que diz o seguinte, 6 litros por minuto, né? Uma torneira, ok? Então, aqui já tá uma torneira. E o balde é 36 litros. Então, quantos minutos, né, que é o tempo aqui, vai levar para encher esse balde apenas com uma torneira? Pause aí o vídeo e pense um pouco. É bem simples, ó. Se cada minuto eu vou encher 6 litros. Para encher 36 litros, quantos minutos eu vou ter? Só a gente pensar aqui, eu vou riscar aqui e depois eu apago, certo? Ó. 36
é igual a 6 vezes 6, não é? Então, nesse caso aqui, os 6 é a quantidade de litros, certo? Que enche em cada minuto. Então, eu preciso de 6 minutos para encher 36 litros. Ok? Então, aqui é 6 minutos. Uma torneira vai encher esse balde em 6 minutos. Agora, nós vamos analisar aqui, ó, o problema entre as torneiras e entre o tempo que vai levar para encher esse balde. Ó, com uma torneira, eu encho um balde de 36 litros, né? Que nem importa mais esse valor pra gente, ó. Vocês vão observar que nem importa mais. Eu sei que com uma torneira eu encho um certo balde em 6 minutos. Então, com duas torneiras, quanto tempo vai levar para encher esse mesmo balde? Certo? Então, aqui eu tô aumentando a quantidade de torneira, né? Tô aumentando a quantidade de torneiras que eu vou usar. À medida que eu aumento a quantidade de torneiras, você acha que o tempo que eu levo para encher o balde, o que é o mesmo balde, vai ser maior ou menor? Menor, né? Ó, viu? O que é inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de torneiras que eu estou usando para encher o mesmo balde, o tempo que ela vai encher vai ser menor. Vai encher bem mais rápido do que antes. Ok? Então, é só a gente fazer os cálculozinhos agora, ó. Então, se com uma torneira eu encho esse balde em 6 minutos, quando eu dobro aqui a quantidade de torneiras, como é inversamente proporcional, né? Eu vou cortar ao meio o tempo. Eu vou dividir por 2, vai ser a metade do tempo. 3 minutos. Quando eu triplico a quantidade de torneiras, eu vou aqui, ó, vai ser 1/3 do tempo. Vou dividir por 3. Certo? Então, 6 dividido por 3, 2. Vai ter 2 minutos apenas. Quando aqui eu quadripliquei a quantidade de torneiras, aqui eu vou ter que ter apenas 1/4 do tempo. Ou seja, eu vou dividir por 4. Certo? O oposto. Aqui eu multiplico, aqui eu divido. Então, 6 dividido por 4 vai dar 1,5, certo? Que é 1 minuto e meio. Então, deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Espero que tenham entendido bem o que é grandezas inversamente proporcionais. Nossa aula é só até aqui hoje. Na próxima aula, vocês vão ver como resolver problemas desse tipo, certo? Usando regra de 3. E até mais, até a próxima aula.